A Organização Mundial de Saúde, ela afirma o seguinte: obesidade é um dos mais graves problemas de saúde que temos para enfrentar em 2025. Estamos falando de pouco tempo, né? A estimativa é de que mais de 2 bilhões de adultos ao redor do mundo, 2 bilhões e 300 milhões, né, mais precisamente, estejam acima do peso, sendo 700 milhões de indivíduos com obesidade. Isso é, assim, um índice, gente, é muito preocupante. Quando a gente conheceu a história da Najara, a gente pensou o seguinte: vamos conversar sobre uma questão aí que envolve a obesidade da mulher e as possíveis relações com o quê? Com os traumas da infância. E aí nós convidamos, tem uma convidada muito especial aqui comigo, a Alessandra Mattar, ela que é psicóloga. Obrigada pela presença. Bom dia, Alessandra. Bom dia. É desta maneira, né? Um pouquinho antes do programa começar, a gente já estava trocando uma ideia. É muito relacionado, né? Muito relacionado. Eu vindo para o programa, hoje eu fiquei pensando muito nisso, né? Como essa mulher que sofreu abuso, sofre e sofreu. E o grande problema da obesidade é que a maioria da equipe, mesmo os médicos e os pacientes, eles não colocam a obesidade como uma doença multifatorial. Então surge-se uma técnica nova de cirurgia bariátrica, o cirurgião fica feliz, um remédio endócrino vão fazer e só isso vai dar conta da obesidade. Não funciona assim, porque a obesidade atrás dela tem muita coisa e muita coisa emocional. Então o paciente tem que florescer, igual a Najara falou, eu floresci, né? Eu nasci de novo, eu me permiti ser feliz. Que é exatamente isso, precisa fazer todo um acompanhamento. O paciente que precisa emagrecer, que precisa sair da obesidade. Então é muito legal essa história de falar que a obesidade, ela pode ser vencida. Quando a gente fala de traumas emocionais, vamos falar dos abusos, que às vezes são abusos físicos, né? Tem pessoas que sofrem abuso sexual. Ela contou, né, muito claramente que isso, inclusive, prejudicou bastante a questão do relacionamento dela, né? Precisa vencer, precisa de ajuda às vezes. Mas tem também abusos emocionais de outro tipo. Aquela criança que às vezes é muito reprimida, aquela criança que às vezes a mãe tem medo que a criança engorde. Aí ela trata aquela questão de forma muito agressiva. Não come, não pode. Tô correta? Super correta. A família, ela é o espelho para uma criança. Então, se existe esse bloqueio de não poder comer e não ter o equilíbrio, porque a família precisa ensinar para as crianças que existe um equilíbrio. Então, você pode comer um doce? Você pode. Você pode ir numa festinha e comer um salgadinho? Pode. Mas o quanto? E com qual frequência vai ter que fazer isso? E a criança sofre muito, porque ela aprende que a comida não é boa, que a comida faz mal, é ruim. E aí a relação dela com essa comida vem desde a infância muito ruim. E é isso que a gente tem que quebrar muito no consultório. Quando o paciente chega lá na clínica para fazer cirurgia bariátrica, ele já vem com uma história de vida já enraizada, né? Enraigada, que é isso, que a obesidade não vai sair dele nunca. E às vezes algumas mulheres acham que elas merecem essa obesidade. Olha só. Outra coisa também que associa muito a obesidade é a violência doméstica. Mesmo? Então, são duas histórias que eu conheço muito lá dentro do consultório. Uma da infância, de abuso, até sexual, e da violência doméstica. Então, essa mulher casa, magra, mas ela começa a sofrer, o marido a bater nessa mulher, e o que ela faz? Ela começa a se esconder atrás da obesidade. Então, a obesidade é como se fosse uma proteção, uma capa protetora para ela. Quero compartilhar também uma história que chegou para a gente, porque quando nós lançamos os temas nas redes sociais, as pessoas sempre respondem, né? Uma mulher contou o seguinte, que como ela foi vítima de abuso sexual, no caso, na adolescência, ela não queria estar bonita. E, no caso, ela achava que ela estando, né, olha, é muito individual essa questão, né? Ela achava que estando bastante gorda, que ela então não estaria correndo risco. Só que ela só entendeu isso, Alessandra, na terapia. É na terapia que é muito difícil tudo isso. E são, a maioria das vezes, pensamentos automáticos e inconscientes. O paciente não tem a ideia do que está acontecendo. Ele vai se protegendo da maneira que ele consegue. E a obesidade causa outros problemas. Então, ele acha que ele está sendo protegido, ele não está sendo protegido e ele sofre mais. Então, é uma roda viva de sofrimento, de tristeza, de vergonha. As pessoas se isolam. Exatamente. A vergonha, às vezes. E essa mulher obesa, ela tem muita vergonha.
Porque a sociedade tem muito preconceito com a obesidade. Eles não conseguem perceber que é uma doença multifatorial. Ela não come excessivamente porque ela não tem vergonha na cara, mas porque existem vários problemas atrás. Eu ouvi esse tipo de relato e ouvi outros relatos também, mas a gente vai trazer daqui a pouquinho. Nós vamos para um rápido intervalo. Você continua com a gente, né? Continuo. Alessandra Matar, psicóloga, para a gente continuar conversando sobre esse tema, né, que é tão importante.